Fala galera, eu sou Pedro Pôncio e hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. Como interpretar esse livro dentro do seu gênero literário para que, interpretando de forma correta, a gente possa extrair a mensagem de Deus para nós. Se você quer aprender sobre isso, fique com a gente, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque é importante para mim e é importante para você também acompanhar essa série de conteúdos. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha e deixa o comentário também ao final desse vídeo, porque é muito importante para nós. Vamos falar sobre Provérbios hoje e o conteúdo de hoje está incrível. Vamos lá? Provérbios, obviamente, é um livro escrito pelo rei Salomão, onde contém frases curtas e populares. Essa é a estrutura de Provérbios, frases curtas e populares que têm uma riqueza de sabedoria para a gente aplicar na nossa vida, mas principalmente no nosso cotidiano. Como você pode pegar toda essa sabedoria e tomar as melhores decisões durante o seu dia a dia. A diferença básica entre o ditado popular e o provérbio é que o ditado popular está na boca do povo e o provérbio está na Bíblia, está na boca de Deus. Ah, Pedro, mas a voz do povo não é a voz de Deus? Obviamente que não, a não ser que a voz do povo seja um povo que leia a Bíblia e que tenha a Bíblia na boca, e aí sim eles vão falar a Bíblia e assim vai ser a voz de Deus. Então vamos falar sobre essa estrutura literária que é incrível. O provérbio no hebraico é meshalim, ou seja, parábola, ou até mesmo frases curtas bem elaboradas que servem para que você possa tomar decisões durante a sua vida, e essa riqueza de sabedoria é muito incrível nesse livro. É importante lembrarmos que o provérbio está dentro da estrutura ou do gênero literário de poema, que compreende ali de Jó a Cantares de Salomão. Estando nesse contexto, estando dentro desse gênero literário, existe um estilo linguístico, existem algumas regras básicas dessa estrutura de linguagem que a gente precisa respeitar. Por exemplo, eu não posso encarar tudo que está em Provérbios de forma literal. Na verdade, na maioria das vezes não vai ser literal, porque ele vai usar exemplos aqui para trazer uma riqueza de conhecimento. Exemplo clássico, Provérbios 21, 22. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza daqueles, a fortaleza em que eles confiam. Pô, significa que para eu ter sabedoria eu preciso fazer o que o sábio está fazendo? Entrar na cidade do valente, quebrar todo mundo na porrada e aí eu vou adquirir sabedoria? Não é isso que ele está dizendo. O texto está dizendo que é melhor eu confiar na sabedoria do que confiar na força física. Ou seja, a sabedoria supera a força e ponto. Não precisa ficar viajando, não precisa ficar imaginando que a Bíblia está me dando estratégias militares, aí eu vou falar sobre os 5 passos da guerra. Não, o texto está dizendo, o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza que eles confiam. Esse cara usou sabedoria e agora essa sabedoria é mais importante do que a força do valente, do que a estrutura que o valente tem. É basicamente isso. A gente precisa entender. Então, se o texto está dizendo sobre sabedoria é superior à força, é isso e ponto. Acabou. E aí fica a dica, né, pros musculosos aí. É importante ter massa muscular, mas é muito mais importante ter massa cefálica. Eu vou usar até Paulo para me justificar aqui. O exercício físico para pouco é proveitoso. Tirei o texto do contexto para eu não precisar ir para academia, glória a Deus. Olha só, a licença poética, geralmente, ela é hiperbólica. O que significa ser hiperbólica? Ela é uma hipérbole. Ela sempre vai ser recheada de exagero, de exacerbo. E você precisa ficar atento para você não compreender esse exagero de forma literal e você, por exemplo, entender aqui, Provérbio 15, 25. Deus destrói a casa do soberbo. Cara, se eu interpretar de forma literal, sei lá, Deus manda um meteoro na casa de todo mundo que se ensoberbece? É isso? Obviamente que não. Ah, Pôncio, mas isso é muito óbvio. Cara, eu tô te explicando o óbvio para você aplicar essa metodologia em textos não óbvios. Se você aprende isso aqui, você vai saber quando você olhar para textos que aparentemente não são tão óbvios. E você vai ter essa hermenêutica, essa regra muito bem formada na tua cabeça para você aplicar isso em toda a escritura. Claro que aqui não dá tempo de eu citar todas as referências, aplicar em 10, 15 textos, eu poderia fazer, mas aqui o nosso tempo é curto, é objetivo, então eu quero que você pegue esse tipo de conteúdo e você treine em outros textos da Bíblia. É isso que vai fazer a diferença. Poxa, aprendi algo hoje, tive um insight, Pôncio me ensinou uma sacada legal. Pega esse entendimento, o que você vai fazer? Treina, cara. Você não tá assistindo o vídeo agora? Por que você não termina esse vídeo aqui e já seleciona alguns textos da Bíblia? Vai lá para Provérbios, começa a olhar lá. Poxa, eu vou ler pelo menos 20 provérbios aqui, vou aplicar essa ferramenta do gênero literário poético para eu realmente fixar esse conteúdo na minha cabeça, para que eu possa então ter essa ferramenta muito bem
firmada, para que sempre que eu olhar para o texto vai me mostrar o entendimento real. Então, exercita aí esse conhecimento para você não perder e apenas ser mais um vídeo que você assistiu, de mais um youtuber que trouxe um conteúdo legal, mas que na verdade você não levou para a sua vida prática. Então, quer ter sabedoria? Já aplica o conhecimento que você está recebendo aí e já vai fazer muito sentido você aprender hoje com a gente. E aí a gente precisa entender o seguinte: não entender o gênero literário vai fazer o crente tratar conteúdo de evangelho como provérbios. Isso aqui é um dos maiores erros que acontece no meio cristão. O crente, o abençoado crente, ele vai lá, lê um evangelho e quer tratar o evangelho como provérbio. Como assim? Vou te dar um exemplo. Uma frase bonita que a gente retira da escritura, recorta. Meu Deus, o intérprete da Bíblia chega e chora. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A gente vai fazer um culto de oração. Eu sou responsável pelo culto de oração. A expectativa: 200 pessoas vai para o culto. Cara, todo mundo precisa orar. A minha expectativa é que 200 pessoas vão para o culto de oração. Chega lá, tem 3. Chega lá, tem 2, na verdade, porque chegou 2 e eu. E aí você já olha para os irmãos, um fica olhando para o outro, tipo assim, só nós somos crentes, né? Então, tá bom, irmão. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E você já se empodera com ensoberbecimento, porque a Bíblia diz que você... Olha só, esse texto lá em Mateus, ele está dizendo o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá você sozinho e repreende ele. Se ele não te ouvir, você chama mais 2 ou 3. 2 ou 3 o quê? Testemunhos. Para quê? Para resolver problema de igreja. Se ele não te ouvir com 2 ou 3 testemunhas, leva para a igreja, joga no ventilador para todo mundo, chama o pastor, apresenta a situação, resolve o problema. O texto no evangelho está falando de resolver problema de crente. Aí o crente que não lê a Bíblia direito, não interpreta, pega o texto fora do contexto, transforma num ditado popular para ele usar a bel prazer. Poxa, tô com vontade de usar aqui, onde tiver 2 ou 3. Vou estar num aniversário, só não veio ninguém, onde estiver 2 ou 3. E tudo bem que onde estiver 2 ou 3, Deus está ali. Mas por que você não pega o texto certo para falar que Deus está ali? Por exemplo, um texto que revela a onipresença de Deus. Salmo 139. Senhor, para onde fugirei da tua presença? Se eu subir no céu, tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo. Fala da onipresença para dizer que Deus está lá com vocês. Mas não tira o texto fora do contexto para usar em uma outra situação a qual o texto não pertence. Isso é torturar a Bíblia Sagrada. Você não pode fazer isso. Então, se a Bíblia está dizendo, você diz. Use o versículo certo, use o contexto certo, use o texto, o embasamento certo para você fazer as afirmações. Senão você acaba pegando algo que a Bíblia não diz e dizendo que ela diz aquilo que ela não diz. Basicamente é isso. Então você não pode dizer lá que tem 2 ou 3. Você pode sim, mas com outra base bíblica, dizendo que Deus é onisciente. Se a gente está aqui na reunião de oração, só tem 3 pessoas, Deus está aqui. Até porque se você estiver sozinho, Deus também estará presente. Não sei se você sabe. E cara, tem pastor que consegue tirar provérbios de livros históricos. Sim, o cara consegue ir lá no livro histórico, isolar um texto e pegar essa frase curta e popular para aplicar em situações, geralmente situações que lhe beneficiem. Geralmente é pastor tirano que faz isso aqui. Quando o crente vai lá contestar uma heresia que ele falou lá no púlpito, quando o crente vai contestar uma situação antibíblica que está acontecendo na igreja, quando o crente pede relatório do dízimo, sei lá como é que o que ele faz, aí o que acontece? O pastor, ele vem dar a cartada final. A cartada coringa do pastor para resolver qualquer problema é: não toqueis no ungido. O pastor vai lá em 1 Samuel 24:6, ele consegue tirar um provérbio de lá e ele: não toqueis. Pastor, tá errado isso aqui, não toqueis no ungido. Pastor falou heresia, não toqueis no ungido. Pastor, a Bíblia diz que tá errado isso aqui, não toqueis no ungido. É tipo assim, uma Jinkidama. O cara junta todos os poderes do mundo e o crente vai lá e tama, não toqueis no ungido. O que um crente vai dizer diante de um provérbio desse? A Bíblia está dizendo que eu não posso tocar no meu pastor porque ele é ungido. O cara se cala e o problema, pelo menos o problema do pastor aqui, é resolvido. Então é muito importante a gente entender que esse texto é um texto veterotestamentário que se referia a reis e profetas. Quando o teu pastor dizia assim, não toqueis no ungido, você pergunta: pastor, o senhor é rei? Eu acho que não. O senhor é profeta veterotestamentário? Eu acho que não. Então o texto não se aplica ao senhor. Se eu tiver um outro argumento aí bíblico para a gente discutir aqui, ok, mas esse não vale. Então é importante a gente entender tudo dentro do seu contexto. Ah, Pedro, mas o meu pastor não é ungido por Deus? Sim, o seu pastor é ungido por Deus, tal qual você é ungido por Deus. Porque todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador, aquele que recebe a graça salvadora de Cristo, aquele que se apropria das bênçãos espirituais, também automaticamente recebe o selo do Espírito Santo. Se você
aceita Jesus como seu Salvador, confia na obra redentora dele, você já tem o Espírito Santo. E o seu pastor é ungido tanto quanto você. Obviamente, ele é revestido de uma autoridade pastoral, vocacional, para cuidar de você, no sentido de servir você, e não de ser superior a você. Então, se você tem uma Bíblia na sua mão, você não é manipulado. Se você entende o gênero literário, você vai parar de deixar as pessoas usarem versículos isolados, como se fossem provérbios em textos como históricos, textos apocalípticos, ou seja lá o que for. É importante você lembrar de uma coisa: existem versículos, existem textos da Bíblia que eles são verdadeiros provérbios, que são uma espécie de princípios universais que são aplicáveis a qualquer contexto? Sim, e aqui eu preciso abrir um parênteses. Existem sim princípios elementares da Sagrada Escritura, que está em Gênesis, que está em Apocalipse, que está em Samuel, que está em qualquer lugar, que são princípios universais. Pedro, para que eu preciso estudar gênero literário? Para saber qual é um princípio e qual não é. Para saber de onde eu devo tirar o princípio e de onde eu não devo tirar, porque esse texto está obrigatoriamente fixo ali, dependente do contexto. Quando eu tenho um texto que, para eu entendê-lo, para que eu extraia uma verdade dali, ele depende de uma série de situações, como o contexto histórico, gramatical, geográfico, aquilo ali significou para os primeiros leitores e não para mim, depois eu vou analisar e extrair a mensagem dali, eu preciso estudar para saber qual eu posso usar e para saber qual eu não posso usar. Então, para finalizar, vou concluir, você não pode pegar a estrutura literária de provérbios, que são frases curtas e populares, e querer retirar essas frases curtas e populares de frases bonitas que você viu na Bíblia e aplicar isso como verdades universais, onde você pode aplicar em qualquer área da vida. Existem os princípios e existem os provérbios, mas os provérbios estão em Provérbios. Então, se você quer aprender mais sobre gênero literário, mais uma vez, pegue todo esse entendimento e aplique, porque sabedoria é a aplicação do conhecimento. Espero que você treine isso, de forma que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, atualmente, ela vai fazer esse processo de forma automática. Você vai ser um melhor intérprete da Bíblia e vai conseguir extrair daí a mensagem de Deus. A gente vai dar sequência nesse conteúdo ainda sobre o gênero literário. Espero que você continue com a gente, tá bom? Pessoal, então é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, é importante para mim que você se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like para que o algoritmo aqui do YouTube distribua para mais pessoas. E vamos com a gente porque essa série da Caixa de Ferramentas está incrível. Deus abençoe.